Fala pessoal, Giovanni Roncalli, presidente da Confederação Brasileira de Tiro Tático. Hoje a gente vai ter um podcast diferente. Giovanni aqui vai estar te ajudando a escolher o seu candidato a vereador. Veja só, qual a importância de se escolher um candidato a vereador, não votar em quem é bonito, não votar em quem é teu amigo, não votar em quem te pediu voto. Você que é atleta do tiro tem uma missão importante. Com essa missão, a gente tem dois resultados que a gente busca. O primeiro, eleição presidencial. A gente sabe da importância da base dos vereadores para uma eleição presidencial. Então, por favor, o tiro mais certo que você vai dar é com o seu dedo ali na urna. Não vá fazer besteira, porque quando chegar a eleição presidencial, são as bases formadas pelos vereadores que vai ajudar. E a gente sabe que o nosso esporte não tem nada a ver com política, mas nós estamos sendo vítima de revanchismo político por causa de eleições onde o atleta do tiro ratou o voto, não errou, não fez SWP, chegou lá na urna e errou o dedo. E o segundo resultado que a gente busca é que o próprio STF definiu, através da súmula vinculante número 38, que coincidência, que a competência de legislar sobre horário de funcionamento e localização de empresas, adivinha de quem é? É da Câmara Municipal. Quem disse isso não foi o Giovanni, foi o STF. E a situação é que hoje todos os clubes estão com data e hora marcada para fechar e a gente tem feito, no Brasil inteiro, todo mundo tem protocolado os seus projetos de lei para que a Câmara avoque para si a competência e diga, olha, a competência é nossa e não existe distanciamento entre clubes e escolas. Se o Exército vai acatar, a gente não sabe, mas isso ajuda muito, inclusive, a mostrar força e numa judicialização, inclusive para dizer, olha, excelência, senhor juiz, aqui a gente tem um conflito de competência. O governo federal está legislando sobre o distanciamento entre clubes e escolas, e a Câmara está legislando dizendo que não existe esse distanciamento de quem é a competência. Num conflito de competências, o judiciário vai decidir, provavelmente, de acordo com a súmula vinculante número 38 do STF. E quando a gente foi fazer esse trabalho lá de diligenciar esse projeto de lei que trata do distanciamento na Câmara de Maceió, eu tive um apoio irrestrito, muito grande, por uma pessoa que sequer... Giovanni, o que você quiser fazer, você faça. Use meu gabinete. Você pode dizer que está vindo para o meu gabinete, você fique à vontade. E o mais estranho, quando eu chegava no gabinete que estava lá escrito, abra sem bater. Quando eu abria, estava topado de funcionário, todo mundo ocupado, fazendo tudo. E o vereador estava onde? O vereador não estava na sala dele, não. O vereador estava lá com todo mundo. Então é uma coisa que eu só via no judiciário. Quando a gente vai no judiciário, a gente sabe, quem trabalhou no judiciário como eu trabalhei, tem que ter resultado. Porque a população está cobrando e, olha, tem inúmeras ações para fazer resultado. E a forma de se trabalhar no judiciário é o chefe sentado com todo mundo ali observando. E foi desse jeito que eu estranhamente vi. Nunca vi isso na política na minha vida. Foi pela primeira vez que eu vi aqui, foi no gabinete do vereador Leonardo. E é com ele hoje, depois desse prefácio tão longo, que a gente vai iniciar o nosso bate-papo. Por favor, vereador, se apresente para o pessoal. Você está sendo assistido pelo Brasil inteiro. Nosso canal no YouTube tem mais de 35 milhões de visualizações. Graças a Deus, não é mérito meu. E a gente tem um canal voltado ao tiro desportivo. E que isso sirva de exemplo para que outras pessoas também do tiro desportivo entrevistem os candidatos em seus municípios para que a gente possa eleger as pessoas corretas. Se apresente, por favor. Primeiro, agradecer, Roncalli, pelo convite para estar aqui no podcast com você, batendo esse papo. Eu preciso destacar a importância realmente, né, do envolvimento das pessoas comuns com a política, que a política ela pode ser um instrumento muito positivo na vida das pessoas e pode ser instrumento também, como normalmente é, para atrapalhar a vida das pessoas. A gente tem feito esse primeiro mandato, né? Eu fui eleito em 2020 pela primeira vez,
Sou, na verdade, oriundo da iniciativa privada, não tenho um familiar que tenha sido, enfim, ocupado posições políticas lá atrás. E me envolvi na política muito mais até por uma questão religiosa em 2014 e vim, né, lutando aí contra a esquerda e contra toda essa mentalidade que terminou dominando todas as posições de poder e espaço da cultura dentro do nosso país e do mundo. Não é uma coisa que está acontecendo somente no Brasil. Resta ver o atentado do Trump agora, que aconteceu no dia antes de ontem, né? A gente está aqui a poucos dias depois do atentado, onde essa mentalidade revolucionária tem tentado acabar com as liberdades das pessoas. Eu sou um empresário, defendo a liberdade econômica, mas defendo também a liberdade de cada cidadão empreender, e as armas vêm nesse sentido também. As armas nunca foi, vamos dizer assim, a minha pauta principal, mas por entender a importância das liberdades das pessoas em poder se defender e escolher o seu próprio caminho, até de errar e fazer besteira com essa liberdade, eu tenho defendido essas pautas dentro do meu mandato. Tenho aprendido bastante aí com meus amigos do tiro, né? Não sou um grande atirador, mas brinco também. Sou CAC, tenho porte, graças a Deus, para poder me defender, porque entendi que, para a minha vida pessoal, essa liberdade de possuir uma arma é importante. Eu respeito aqueles que não querem, mas também não quero obrigá-los a ter. Né? Da mesma forma que eles não podem obrigar a gente a não ter aquilo que a gente entende que é melhor para nós. E dentro desse senso de liberdade, o nosso mandato tem sido, sim, um apoio na defesa dos CACs, né, contra essa perseguição política que vocês têm passado, contra essa tentativa de rotular todos os CACs como sendo criminosos, bandidos, ou importadores de armas não registradas, ou que querem fazer o mal, em absoluto. Né? É óbvio que em todos os lugares tem gente boa e gente ruim. Né? Nos CACs não é diferente, mas se você for numa igreja vai ser assim, e se você for na política você vai encontrar muito mais gente ruim do que gente boa. E é essa turma que está tentando, hoje, infelizmente, retirar a liberdade do cidadão comum. O senhor tem visto que o nosso esporte é um esporte nobre, é um esporte que trouxe, quando eu digo nobre, é nobre na sua essência, mas inclusive a gente trabalha para que ele seja acessível a todos. Mas a essência do esporte é nobre, ele trouxe a primeira medalha olímpica ao Brasil. Tem um esporte que deveria ser tratado de uma forma melhor. O senhor já viu o que é que está acontecendo e a gente ser rotulado como criminosos, nós estamos sendo perseguidos. Inclusive eu ouvi do mais alto escalão no Congresso Nacional, do mais alto escalão, a seguinte frase: que não há negociação com o governo. Repare só, por quê? Porque nós somos a caça e o governo é o caçador. E não se negocia com a caça, simplesmente aponta a espingarda e aperta o gatilho e dispara. O que é que o senhor acha de um esporte onde na Constituição está escrito que é dever do Estado fomentar o esporte, e o esporte ser tão perseguido como se a gente fosse criminoso, como se a gente fosse traficante, a gente ter que acabar, porque o distanciamento entre clubes e escolas vai terminar na extinção de quase 99% desses clubes. O que é que o senhor acha disso? Veja, o que a gente tem hoje, na verdade, é um governo de vingança. Sim. Né? Então, tudo aquilo que foi construído pelo governo anterior, pelo governo Bolsonaro, para essa militância, porque eu caracterizo como militantes que estão em posição de poder. Para essa militância precisa ser destruído. Não importa o quê. Precisa ser destruído. Né? E eles agem dessa forma mesmo. Eles falam muito em democracia, mas não reconheceram o resultado do plebiscito lá atrás, quando a população disse que não queria retirar o direito da liberdade das armas e não respeitaram. Da mesma forma agora. Então é um governo que persegue todo mundo e a gente tem visto isso todos os dias. Né? Com os CACs, envolve a questão das armas, que é vamos dizer assim, uma questão até um pouco mais séria, né? Que precisa de um olhar mais atento. E nessa conjectura termina perseguindo o esporte. Né? Então, eu tenho uma visão completamente distinta desse governo em absolutamente quase todas as pautas.
E eu, pessoalmente, inclusive, eu direciono minhas emendas, parte de minhas emendas, para uma equipe feminina de tiro olímpico. Né? Bom. Então, hoje, todos os anos, eu tenho direcionado emenda para um clube de tiro aqui. Tem uma equipe feminina que faz fossa olímpica, né? E que tem dado resultados positivos. Né? Então, na prática, eu também tenho ajudado o esporte do tiro. Né? E lamento que esse governo tenha esse caráter de revanchismo, você usou o termo revanchismo aí, político muito apropriado, né? Porque é exatamente isso que eles fazem. Eles querem perseguir, querem acabar com tudo, destruir com tudo que o governo anterior defendia, né? Numa contraposição completa àquilo que vinha sendo feito. E o engraçado é que a própria esquerda, ela prega que tem que ser respeitada a liberdade das pessoas abortarem, de usar drogas, mas não respeitam a nossa liberdade de acesso ao armamento. Até a esquerda nos Estados Unidos, quando tentou eleger aquela mulher, não vou nem mencionar o nome, simplesmente muitas pessoas de esquerda disseram: nós iríamos votar nela, mas ela irá mexer, ela avisou que irá mexer no nosso direito de ter acesso às armas de fogo. Então a gente vai votar no Donald Trump e assim o Trump ganhou naquelas eleições. Justamente porque até a esquerda é mais consciente. A esquerda lá nos Estados Unidos, peraí, vai mexer no meu direito de ter acesso à arma de fogo. É inegociável, inclusive está em uma emenda, né, na Constituição dos Estados Unidos. Agora aqui, o senhor veja, a intenção da esquerda é dar um acesso à liberdade que é só ao que é de interesse dela, mas não deixa a pessoa ter acesso a uma arma de fogo. Porque eu pergunto ao senhor, a polícia vai estar na hora, no pé da pessoa, quando for acontecer alguma coisa? Ela não está nem no pós quando acontece. Sim. Né? Normalmente, hoje, o que acontece? Quando a pessoa é vítima de uma violência, a polícia demora vários minutos para chegar, né? E ali a fatalidade já aconteceu. Tome como exemplo agora, né? O Lewandowski, por exemplo, ele deu uma declaração sobre a questão do Trump, né? Do atentado do Trump, dizendo que era por isso que não devia armar os cidadãos. Veja, mas a questão é justamente o contrário. Com todo o aparato de segurança do Serviço Secreto, da CIA, nem assim o Estado conseguiu garantir a segurança do Trump. Imagine minha segurança, imagine a sua segurança, que não é o Trump. Você lembra que no Japão o Japão é o país mais desarmamentista que existe no mundo. Não tem armas de fogo lá, na posse de cidadão. Até o caçador, que é a única pessoa, se eu não me engano, que é autorizada a ter uma arma, ele tem que prestar conta do cartucho. Se o cartucho desaparecer, ele vai preso. E mesmo assim, fizeram um atentado e atiraram em uma das maiores autoridades japonesas com uma arma caseira. Então você veja que lá no Japão, o cara inventou a arma, inventou um artefato que disparou. E aqui no Brasil, o senhor acha que o Estado tem condições? Peraí, vamos desarmar o cidadão. Mas o bandido, o senhor acha que o Estado tem condição de desarmar? Se tem até favela que nem a polícia entra? Pois é, né? É um contrassenso, na verdade, né? A gente sabe que o Estado ele é ineficiente, ele é ineficaz. Eu não acredito no Estado como protetor e nem como produtor de nada. Porque, veja, até quando a gente fala na parte econômica mesmo, né? Quando a gente vai para a parte econômica, o dinheiro do Estado só vem depois que foi gerado na iniciativa privada. A segurança da mesma forma. Né? Então, confiar que a sua vida, que é o seu bem mais precioso, né? Que a família que a vida dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, vai estar nas mãos de um agente público que você não sabe quem é, o que defende, onde está e que horas vai chegar, é surreal. Infelizmente, a maldade ela faz parte do ser humano. Né? Eu, como um religioso, a gente atribui isso ao pecado original, o senso de maldade, de autopreservação, de egoísmo, da necessidade de satisfazer as nossas necessidades antes de satisfazer a dos outros, faz com que pessoas desencadeiem para o lado mal da vida. Né? É verdade. Então nós vamos estar sempre com pessoas más nos circulando. E quem vai proteger dessas pessoas más poderem agir contra a minha vida? Eu tenho que ter esse direito de defesa em cima da maldade humana. Né? Então, o próprio catecismo da Igreja Católica mudou agora com o Papa Francisco, né? Mas ele dizia que era um dever nosso defender as nossas vidas.
É verdade. Então não é que a gente tinha o direito de defender as nossas vidas, não, era um dever do cristão defender a vida. Porque o maior presente de Deus, então até mesmo pelo aspecto religioso, e eu disse aqui no início que o que me levou a entrar na política foi a questão mais religiosa, então até sob o aspecto religioso, a própria igreja, ela defende o direito de defesa. Né? Então, diante da maldade humana, diante da gente saber que sempre haverá pessoas ruins nos circulando, nós precisamos ter esse direito de defesa. E não vai ser o Estado quem vai dar isso. O senhor pode explicar para o pessoal como é a organização do seu gabinete? Porque eu achei muito diferente, não estou acostumado a ver isso nem aqui, nem na Câmara, no Senado. A gente, graças a Deus, justamente eu tenho uma função que eu entendo que eu não posso nem ser candidato, porque a gente consegue diligenciar, por exemplo, o PDL no Senado, em Sim. gabinetes da esquerda, direita, centro. Sim. E tudo isso o senhor sabe porque, né, sabem que eu não sou candidato, senão não conseguiria. Mas em todos esses locais onde eu tramitei, eu nunca vi um gabinete igual o seu. Nem de Senado, nem Câmara, nem canto nenhum. Explica, por favor, como é a organização do seu gabinete para o pessoal, porque eu falei, mas eu acho que o senhor é melhor para explicar. Então, assim, eu sou oriundo da iniciativa privada. Eu trabalhei 10 anos numa grande companhia de telecomunicações, fui o gerente mais novo dessa grande companhia, que foi da Telemar, né? Então, a gente tinha milhares de funcionários e eu fui o gestor mais novo. Eu sou de uma escola onde o gerente, o diretor, o superintendente, ele não era melhor do que os outros. Ele estava ocupando uma posição maior por suas experiências, por suas capacidades. Mas isso não o tornava diferente dos outros. Então essa é a minha escola. Da mesma forma como eu ganhei, eu não entendo que esse mandato quem ganhou foi o Leonardo. Quem ganhou foi um grupo de pessoas que estavam junto comigo, que me fizeram ter uma visibilidade maior suficiente para que eu ganhasse a representatividade e fosse escolhido por essas pessoas. Mas podia ser o Leonardo, podia ser o Luiz Vilar, poderia ser a Carol, poderia ser qualquer outra pessoa. Fui eu, né? Assim, Deus quis que tivesse sido eu. E quando eu cheguei na Câmara, né, logo que eu ganhei, que fui conhecer como era a estrutura de gabinetes e tal, eu vi o seguinte, a gente tinha uma grande sala que era dividida ao meio. Metade era a sala do vereador e metade para 14 assessores. E eu digo, olha, jamais eu vou conseguir trabalhar dessa forma. Né? E a primeira coisa que eu fiz na Câmara foi pedir autorização para derrubar a parede. Eu digo, olha, eu quero derrubar essa parede aqui. Aí, mas vereador, a equipe, né, inclusive que trabalhava, mas vereador, você não vai ter uma sala? Eu digo, não, vou ter a sala aqui junto com todo mundo. Mas quando chegarem para conversar com você, eu digo, não, isso aí não se preocupe. Primeiro que eu não tenho nada para esconder daquelas pessoas que estão trabalhando comigo. Se alguém se sentir constrangido, né, em conversar comigo algum aspecto, que às vezes a gente recebe uma pessoa que está com um filho doente, está mais emocionado, não quer chorar ali na frente de todo mundo, pede um socorro e tal, a gente recorre a uma salinha que a gente tem com uma biblioteca lá conservadora, que temos mais de 200, 300 livros conservadores, inclusive à disposição de quem quiser usar essa biblioteca. Mas assim, hoje eu me sento junto com todo mundo, né? Isso dá uma escala de produtividade muito grande, né? Porque a gente está aqui, já encaminha as demandas para toda a equipe toda se conversa ali mesmo. Então isso é muito importante no sentido de ganhar produtividade. E, obviamente, me deixa no pé de igualdade. Quando você vai para uma esfera de poder, o poder seduz muito, né? Muitas pessoas se aproximam de você para poder bajular no aspecto de tentar alguma coisa, e muita gente se deixa seduzir pelo poder, né? E eu acho que isso tem um valor simbólico também muito importante, né? De você estar ali em pé de igualdade. Eu não sou melhor do que nenhum dos meus assessores, falo isso de forma bastante franca, né? Graças a Deus, eu tive oportunidades diferentes e consegui usar essas oportunidades. Mas isso não me torna melhor do que ninguém. Para encerrar, é mais importante lacrar ou tentar buscar resultados? Quando eu digo lacrar, pelo menos o senhor sabe que Sim. A nossa direita está com uma mania muito feia, que é mais da esquerda, que é de divulgar, tirar fotos como se tivesse conseguido o resultado. Por exemplo, na Câmara Federal, uma coisa é aprovada na CCJ.
O senhor sabe que é só uma das aprovações necessárias. Sim. Não foi nem aprovada no plenário, mas vencemos, aprovamos na CCJ. E o eleitor é induzido ao erro, achando que, inclusive, aquilo está valendo. Eu entendo que isso é lacrar. Eu gosto do resultado. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, veja, na verdade existe um mercado consumidor do lacre, né? Uhum. É por isso que existe a lacração, né? Eu costumo dizer assim, a minha equipe, né? Eu aprovei o Marco da Liberdade Econômica. O Marco da Liberdade Econômica foi uma lei onde a gente teve que dialogar com 6 sindicatos empresariais, contratar consultoria de contador para entender as burocracias, dialogar com diversos agentes públicos também, no sentido de desburocratizar. A gente aprovou essa lei. Eu coloquei na internet, deu 300 curtidas. Se eu fizer uma dancinha hoje, vai dar 5 mil. É verdade. Então existe um mercado consumidor para o lacre, né? Sim. Eu acho que o deboche, o lacre, ele é importante em determinados momentos para você chamar a atenção desse público. Sim. Mas é preciso ter conteúdo também, Sim. né? Então, assim, o pessoal me tem como vereador da direita, e eu sou o vereador da direita, sou eu quem defendo essas pautas lá. Sim. Mas eu tenho inúmeros projetos que dialogam com outras pautas que nunca o meu eleitor de direita vai saber, mesmo eu publicando nas minhas redes, porque não interessa a ele. Né? Então, eu acho assim, né? Eu acho que a direita ela precisa ler mais, né? Para não cair fácil no conto do vigário. Mas é o problema da geração TikTok, porque o povo quer só ver o que é atraente, atrativo. Sim. Discutir o que a gente está discutindo aqui, para a grande maioria, não é atrativo. Sim. Vou lhe dar um exemplo. Nós temos estamos chegando em 200 mil inscritos no nosso canal no YouTube. E eu garanto ao senhor que em torno de 10% vai assistir esse vídeo, Sim. que é um dos vídeos mais importantes. Se a gente mostrar uma arma de fogo, beleza, aquilo é interessante. Sim. Mas, meu irmão, nós estamos aqui discutindo o futuro do nosso esporte em todo o Brasil. Sou muito grato, tá certo, pelo senhor ter aceitado o convite. Muito obrigado mesmo. E você, na sua cidade, pense bem o que é que você vai fazer, se você vai voltar naquele amigo que te prometeu um emprego. Ele não vai te dar, não. E o prejuízo vai ser infinitamente maior. Faça a sua parte, pois nós precisamos eleger em todo o Brasil pessoas que são voltadas ao nosso esporte, ligadas ao nosso esporte, para que a gente receba não só a devida proteção, também na esfera municipal, como foi no distanciamento entre clubes e escolas, mas também a gente ajude a eleger um presidente que não seja o predador da nossa categoria. Minha gente, lembre-se de curtir, se inscrever, compartilhar. Quando eu digo se inscrever é porque a gente tem 35 milhões de visualizações, mas tem um pouco menos de 200 mil inscritos. Se inscreva, compartilhe no grupo do seu clube para nos ajudar com o engajamento. Eu amo todos vocês. Estamos juntos. Um abraço, fiquemos todos com Deus e nos vemos no próximo vídeo.